Olá, eu sou Maria de Abreu, você está aqui no canal da Wicca das Bruxas no YouTube. Hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito dos dons como símbolo de um chamado. Vamos ver? Até mais. Você sentiu que parece que você tem um chamado para a bruxaria? Uma intuição, uma sensação que você pertence a alguma coisa maior, que você tem raízes em alguma coisa antiga, né? Para muitas pessoas, as pessoas têm a ideia de que para o bruxo, ser bruxo, tem que nascer com dom, né? E às vezes até acha que se nasceu com dom, já é bruxo, não precisa também aprender mais nada, já sabe tudo, já tem, tá pronto. Né? Então é uma crença, né? E também que a decorrência dessa crença é que se você não tem dom, então esquece que você também nunca vai ter. Nenhuma dessas visões está correta, né? Primeiro, nascer com dom é indício de que você talvez já tenha desenvolvido isso em algum momento. A gente tem noção de que a vida é um contínuo e que a gente começa coisas e que a gente vai ter que dar continuidade a essas coisas que a gente começou no decorrer das nossas existências. E aí a gente se depara com uma questão. Nem sempre você acordar tendo um dom é positivo, porque o dom ele é aleatório, ele é espontâneo, ele não tem você não tem um domínio sobre ele, você não pode exercer ele na hora que você quer e você tem a sensação, inclusive, de que ele te atrapalha. Dependendo do contexto religioso, espiritual que você tenha nascido, você pode ser demonizada em outros tempos, até queimada porque tem dom. Então, os dons nem sempre foram bem vistos. Muitas pessoas pensaram em reprimir, esconder os seus dons, né? Aliás, eu acho que temas de diversos filmes sobre bruxaria é a bruxinha que, ai, não, eu não quero ter o dom, não sei o quê. Mas aquilo foi uma escolha que em algum momento você começou, e é importante também ressaltar aqui que quando alguém começa, saber que vai dar continuidade, entende? Você fala assim, não, eu largo a hora que eu quiser. Não é assim, gente. Começou a abrir a caixa de Pandora, você vai dar sequência, quer queira, quer não, nessa ou em outras vidas. Mas, voltando ao tema. Desse conceito, parece que a ideia de que o que define uma bruxa é você ter dom. E aí a gente entende que, primeiro, o dom, ele não precisa se expressar na bruxaria, a pessoa pode ter os dons e ela ir para outros caminhos e desenvolver outros caminhos espirituais ou não, né? E não ser bruxa. Outra coisa o dom, ele também, ele não quer dizer que você está pronta, né? Porque, como eu já disse, você pode não ter domínio sobre ele. E além disso também a questão e quem não tem, como é que fica, né? Primeiro que todo mundo em algum dia começou, né? Então todo mundo teve o seu começo, quando começou a se desenvolver, como começou a acreditar, quando começou a despertar. Eu falo a palavra despertar porque às vezes você você está achando que vai aprender alguma coisa e quando na verdade a gente está só despertando, tirando camadas de existências em que você precisou sufocar esses dons, né? Então a gente faz parte do nosso trabalho que a gente tenha esse cuidado. Às vezes a gente tem uns vislumbres de que a pessoa tenha capacidades que estão enterradas, mas vem junto com medo, porque sim, se ainda hoje tem, imagine como já não foi, né? Essa questão do preconceito em relação a esses dons. As pessoas temem aquilo que elas não conhecem, né? E ainda mais quando é incentivado pela própria sociedade, né? Enfim. O dom pode levar você para muitas direções. Então, como eu falei, não necessariamente você vai se tornar uma bruxa. Não pode esquecer que a bruxaria, a Wicca, elas são religiões, não são só técnicas ou capacidades, tá?
Então, não é o que define uma bruxa, não vai ser só o dom, mas a escolha. É a escolha, na verdade, o que já definiu o aparecimento do dom foi a escolha, e essa escolha é algo contínuo que você vai estar sempre tendo que escolher novamente e se comprometer com o caminho. É uma decisão consciente de parar de ser um canal passivo para essas energias, essas manifestações, né? Você quer ser uma artesã do seu poder. Esse poder é uma coisa que eu já falei aqui algumas vezes, que até na própria bruxaria é uma palavra meio tabu. A gente fala poder, a gente tem que entender poder para quê? Tá? Quando a gente fala poder para quê? Porque assim, todo mundo tem o seu contexto de vida. A gente nasce, tem uma fase de aprendizado, depois vem uma fase de você construir a sua vida, de você ter uma autonomia, trabalho, relacionamentos, filho, né? E você vai se desenvolvendo. E vai se deparando com situações em que você se sente impotente. Então, é sedutor pensar que você vai se desenvolver e vai ter poderes e que de repente você vai resolver com esses poderes as suas questões do dia a dia. E aí eu já abro para uma questão. O poder da magia, ele não é substituto pela nossa capacidade de solucionar os nossos desafios de vida normais. Então, não é assim, hoje não estou com vontade de trabalhar, vou criar um clone aqui e vai fazer o meu trabalho. Ou então eu vou fazer... não é, a gente tem um propósito evolutivo que também lida com a materialidade da vida e com as coisas, os desafios que a gente tem que viver. Então, a magia não serve para eliminar as problemáticas, mas para ajudar a gente a lidar com elas, né? Então, sim, o poder não é algo... Como a gente vai continuar tendo desafios e as nossas questões da vida a gente vai continuar tendo que lidar, o poder é uma alternativa quando não existe outras possibilidades. E aí a gente pergunta, para que então? E esse para que é muito importante porque você vai estar desenvolvendo seus dons, você vai estar desenvolvendo autonomia sobre eles, tendo autoridade sobre eles, tendo domínio sobre eles, e esse domínio vem primeiro de um autodomínio, de um autoconhecimento. Por quê? Porque a gente tem fatores inconscientes que podem ser projetados nos outros. Né? É aquela coisa, os nossos medos fazem com que a gente tenha raivas de pessoas, as nossas dificuldades, a gente pode colocar como sendo alguém obstruindo nossas vidas, enfim. E aí a gente vai estar usando um poder que é para uma coisa mais grandiosa, né? Do que a gente para discutir briga de casal, situações de vizinhos, a trazer o amor de volta e coisas do gênero, né? À medida que a gente se desenvolve, à medida que a gente avança, né, que a gente cresce, a gente tem que também ampliar as nossas capacidades de atuação. Então, quando você é criança, você está brincando lá com seus brinquedinhos. Quando você começa a ter maior autonomia, você vai para a escola sozinho, você começa a trabalhar, você começa a construir a sua vida, você pode não precisar mais das pessoas, você vai ficando cada vez mais autônomo. E a mesma coisa em relação ao poder. Quer dizer, você não vai adquirir um poder para resolver os seus assuntinhos do seu dia a dia cotidiano. Você vai desenvolver o seu poder para se situar no mundo. Então você entende que você tem um poder, que a magia te traz uma capacidade que precisa também que você amplie a sua capacidade de consciência para entender qual é o seu papel no mundo. Né? Justamente essa ideia, né, de que o poder real não é controlar as pessoas, mas é você ter um governo sobre si mesmo, que você vai entender o seu papel no coletivo. Quer dizer, a hora que você entende que você tem os seus pontos fracos, seus pontos fortes, aquelas pessoas também têm os pontos fracos e os pontos fortes, que o que você está reclamando de poderes, de problemas também são compartilhados por outras pessoas, que de repente aquilo que você está achando que é só você que está vivendo, outras pessoas também estão vivendo, né? Então, você vê assim, então não é um problema só meu, então a solução também não é só eu, né? E aí a gente entende
a importância do Coven. Porque quando você entende que você está se desenvolvendo, você se dá conta do quão coletivo são as questões e como cada dom de cada um se encaixa e se soma e cria uma possibilidade de uma atuação cada vez maior. Aí o que acontece? Lógico, qualquer convívio não é fácil. Quando a gente fala de Coven, o Coven não é um clube, as pessoas também vão ter as sombras, ter que ter trabalhado suas sombras, mas também existe a sombra do coletivo, e isso não é fácil desmontar um Coven, não é um processo instantâneo. Por outro lado, acaba sendo um espaço de aceleramento. Por quê? Porque o conhecimento é trocado. As pessoas, você percebe que você tem a sua experiência, ela pode ser validada pela experiência do outro. Você pode perceber que o trabalho conjunto, de repente, torna a coisa muito mais forte. E sem contar que existem os desafios do convívio em sociedade, que quer você esteja num Coven, quer você não esteja num Coven, você vai ter que viver, vai ter que enfrentar, né? E aí a questão que eu acho mais interessante, porque, como eu disse, o Coven não é um clube. Então, aí a gente entende que também forma-se o que a gente chama de egrégora, que é um campo. A gente, quando fala de campo, eu gosto de entender como a ideia que o Rupert Sheldrake fala, né, dos campos morfoenergéticos, né, que é a ideia de que existe uma memória no campo, existe uma inteligência no campo. E quando você tem um grupo, principalmente quando o grupo é religioso, é filosófico, tem grandes ideais nobres, essa egrégora, ela tem uma força em si, que começa a gerir esse Coven, esse grupo. Então vai excluindo quem não está afim, vai atraindo as pessoas que sejam afim, e aí as coisas começam a ter uma fruição turbo, né? As pessoas têm a sensação de, primeiro, que quando chegam elas estão em casa, que elas estão sendo acolhidas, né? O senso de pertencimento, a ideia de que elas estão tendo uma orientação verdadeira, né? E o uso do poder torna-se uma coisa natural, não é uma coisa de o poder sobre alguém ou o poder sobre uma situação, ou não é um jogo de poder, né? É o poder de você saber que você está podendo atuar na sua vida e na vida da coletividade, que você faz diferença, né? A gente está, hoje é dia 26 de outubro, né? Vésperas do Halloween, e o Halloween é muito esse conceito dos celtas, a ideia de que você, quando morria, a pior coisa seria você ser esquecido. O filme A Vida é uma Festa, né, o Coco, é sobre o Dia dos Mortos, mas é igualzinho à tradição celta, a ideia é o mesmo conceito de que você tem que fazer coisas na sua vida que você seja relembrado. Só o viver, que é também um trabalho hercúleo, mas você sobreviver, você construir um patrimônio, cuidar dos seus, fazer os seus filhos se educarem, você só passou para frente aquilo que você recebeu, você não deixou uma marca, você não deixou algo a ser lembrado, né? Então, quem realmente conviveu com você pode trazer ainda algumas boas lembranças, tudo, mas com o tempo vocês vai a sua existência, né? Aquilo que você realmente, a importância que você teve nesse mundo, né? E quando você tem essa ideia de que você percebe que você tem que ter um impacto nesse universo, que você tem que deixar um legado, que é que você começa a fazer o uso verdadeiro, a função verdadeira do poder. E é dentro de um Coven que você vai estar criando tendo os primórdios
dessa manuseio do seu poder pessoal, né? Do poder mágico. Então, voltando. Nasce bruxa? Você pode nascer com o dom e você vai despertar esse dom, vai desenvolver esse dom dentro de um couve. E vai assumir a sua condição de bruxa numa iniciação. Não tem dom? Não tem problema, você vai se desenvolver e vai desenvolver os dons, e esses dons vão te seguir em outras vidas também. Não é o dom que define se você é bruxa ou não, mas é esse compromisso com esse desenvolvimento, esse senso de autorresponsabilidade e essa vontade de ter domínio sobre si mesma e sobre os seus poderes. Estão gostando dos nossos vídeos? Deixe seu like, faz um comentário, uma sugestão de pauta, compartilhe com as pessoas que possam ter interesse também. Esse vídeo é um vídeo mais para iniciante, né? Então, de repente, se você sabe de alguém que está começando a se interessar, manda esse vídeo para eles também. Até semana então!